Jesus, na oração modelo, nos ensinou a falar Pai Nosso, não Pai meu, meu Pai, é Pai Nosso. Nós então perguntamos, onde que a igreja se reunia em Roma? Em diversos lugares, mas em especial numa residência. Se você for comigo em Romanos capítulo 16, o final da carta diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja se reunia na casa de quem? Priscila e Áquila. Meus irmãos, temos aqui um grande ensinamento bíblico. Igreja em casa é obra de Deus e é bíblico. Por que que nós trabalhamos com grupos pequenos, grupos de pastoreio, grupos de ensino, seja qual for o nome, mas de casa em casa? Porque a igreja, ela é constituída de pessoas que têm interesse de comungar, de estarem juntas. Nos países perseguidos, os prédios das igrejas são derrubados, mas a igreja continua. Sabe por quê? Casa, ambiente familiar. Ali as pessoas, elas desejam ardentemente povoar o ambiente da sua casa com amados de Deus. Eu sei, talvez haja pessoas que nos assistem agora, ou até mesmo aqui no nosso recinto, que digam, como eu já ouvi: pastor, eu tenho dificuldade com esse negócio de grupo familiar. Não gosto de grupo, não gosto de grupinho, não gosto de ficar no meio de gente. Gente, não é ficar no meio de gente, é ser igreja. Jesus, na oração modelo, nos ensinou a falar Pai Nosso, não Pai meu, meu Pai, é Pai Nosso. Estamos numa coletividade, estamos congregados como igreja, estamos juntos. Por isso, não é formar grupo. A igreja é esse ambiente familiar. E Paulo está escrevendo com irmãos que se reúnem em ambientes assim. Amados de Deus que estais em Roma. O que é maravilhoso sabermos como era Roma, o que tornou-se a sociedade romana, é também maravilhoso saber que eles tinham de tudo para dizer: estou ocupado, não tenho tempo, não posso, ou então, olha, a minha família foi dissolvida, não tem condições, mas há uma igreja se reunindo num ambiente que naquela época já estava em crise, que era um ambiente familiar. Repito, se homens saíam para cultuar aos deuses, e lá eles tinham relações com prostitutas cultuais e voltavam para casa, eles traziam enfermidades, traziam doenças, as esposas ficavam doentes por causa desta relação promíscua, famílias tinham o, entre aspas, glamour de muitas vezes dedicar suas filhas para que fossem prostitutas cultuais. Primeiro ciclo menstrual, um pai ou uma mãe poderia levar uma filha até um templo e oferecer. Isto para algumas famílias era algo glorioso. A sensualidade estava por todo lugar nessa atmosfera, local onde famílias se esfarelavam, se dissolviam. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que havia uma casa, e ela é lembrada nesta carta, porque ela não é lembrada por outra coisa senão por ser um ambiente onde amados de Deus se reuniam. E eles são chamados de igreja. E eles estão onde? No centro, no epicentro da destruição familiar. Roma. Estão em Roma. Por qual razão Paulo escreve esta carta? No versículo 11, Paulo diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. A palavra confirmado aqui também pode ser traduzida por fortalecido. Ele escreve esta carta porque ele deseja ir pessoalmente em breve, mas desde a carta ele já começa a fortalecer estes irmãos na fé. Olha aqui para mim, todos vocês, a conversão não é o fim, ela é o começo. Ela é o começo
de uma vida que recebe instrução da parte de Deus e que é fortalecida em Deus, pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Por isso,